Saudações, realizadores e curiosos. Eu sou Daiane Santiago e apresento o podcast Sonoplastia, aquele podcast que vai nos provocar a pensar, discutir e dar aquela viajada sobre o sonoro no cinema brasileiro. Chegamos ao nosso 5º episódio, muitas emoções até aqui e não para. Hoje vamos conversar com a mestra em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA, especialista em empreendedorismo e negócio social, empreendedora, criadora de conteúdo, cofundadora do Lendo Mulheres Negras, colunista da revista Extraordinária, diretora de arte e figurinista e componente do coletivo Saturnema Filmes. Demorou, mas chegou. Pode chegar, Adriele Regine. Olá! Que prazer estar aqui, estou tão feliz. Que ótimo, demoramos, mas conseguimos, né? Pois é. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado participar, né? Muito importante a sua participação aqui no nosso podcast. Eu queria iniciar com uma pergunta que a gente faz, até para entender um pouco, né, do profissional que a gente está conversando. Como é que você se define no cinema? Nossa, foi difícil essa pergunta já de início, assim. É muito doido, porque eu entrei no cinema sem querer, assim, muito sem querer mesmo. E eu fui aprendendo fazendo, né? Então, eu acho que hoje demorou um pouquinho para eu dizer que eu era diretora de arte, que eu sou figurinista, enfim. Mas eu acho que eu sou, principalmente, curiosa e amante, sabe, assim. Eu gosto do cinema desde sempre, e aí ele veio pra mim de um jeito bem inusitado, então eu acho que eu nem sei muito definir ainda o que é cinema, assim, o que eu sou no cinema, o que é o cinema pra mim, porque é tudo muito cansativo, mas saboroso, sabe? É descoberta contínua. Sim. Então me conte um pouquinho como foi que você chegou até lá, até o cinema. Menina, olha, vamos lá. Longa história. Senta que lá vem história, bem isso. Eu conheço Ana do Carmo há muito tempo, né? Eu vi a Ana crescer, praticamente. Ela é minha vizinha, que é a CEO do Saturnema Filmes. E aí, um belo dia, ela estava realizando um filme, que era o filme de Ariel de Bernas, que é As Sete Tragos do Chão. Um curta-metragem, enfim, era uma das primeiras experiências deles enquanto coletivo, criando um filme. E aí, do nada, a Ana me bate na minha porta. Não, porque você é muito criativa e tal, a gente precisa de um duto de ventilação. E eu queria que você, aconselhasse a gente como fazer, né? E nisso, em um mês, eu passei de amiga consultora para diretora de arte no filme, sabe? Foi muito doido. Então, eu aprendi mesmo fazendo, assim. Entendi. E aí, desde então, eu não parei mais. Eu já fiz longa-metragem, já fiz videoclipe, já fiz teaser, já fiz várias áreas, produção, já fiz arte, assistência, produtora de objeto, figurino, enfim. E aí, isso tem uma trajetória de 2 anos. O primeiro, o Sete Tragos foi em 2018 que a gente gravou, então o cinema só bateu na minha porta, literalmente, e eu fui, sabe? Mas então, sua formação acadêmica é qual? Design de moda. Figurino era a única coisa que... Não, figurino era a única coisa que ligava, né? Mas eu fui pra direção de arte. De início. Pensando nisso tudo aí que você me falou, né? Especialmente essas duas áreas, diretora de arte e figurinista, né? Você atua como diretora de arte e figurinista, né? Então, eu acho que as pessoas gostariam de saber. Eu, por exemplo, tenho curiosidade de saber como é que funcionam essas duas áreas, o que é que cada área dessa faz para que uma obra cinematográfica ou um videoclipe seja feito. Sim, pronto. A direção de arte, que é mais ampla, o figurino está dentro da direção de arte, né? Então, a direção de arte, que é mais ampla, ela é a responsável por criar mesmo o universo daquele filme, né? Daquela narrativa. Então, é pensar nesse cenário, é pensar quais são as cores que isso vai atrair, ou a cor do personagem, pensar nessa atmosfera inteira do filme, né?
Então, essa é a função principal do diretor de arte, é materializar mesmo o que está escrito naquele roteiro, né? Construir isso a partir dessa pessoa. Explique para os nossos ouvintes o que é a cor do personagem, que Ai. até eu fiquei... É justamente qual é a temperatura dele, né? De pensar assim, poxa, é um personagem mais triste, enfim. É um personagem que não tem muito correlação com essa cor, enfim, que não gosta muito, e aí você vai criar uma paleta que seja mais monótona, digamos assim. Aí você fala assim, não, é um personagem que gosta de festa, um personagem vibrante pra cima, ou pensar também qual é a idade desse personagem, aí a gente vai construindo toda uma paleta de cor. Às vezes até o roteirista, ele indica alguma coisa que ele gosta, e aí a gente vai pescando algumas informações, e assim a gente vai construindo essa cor desse personagem, né? Eu acho que cada um tem meio isso, meio uma cor que gosta, e nos ambientes da casa ou de onde ele esteja, desse lugar dele, ele vai sempre pontuar alguma possibilidade dessa cor, né? Então, a gente vai construindo toda essa narrativa imagética, digamos assim, desse personagem através da direção de arte. E o figurino cola nisso justamente para pensar que roupa é essa, né? Que acessórios são esses que essa pessoa usa. Assim como a direção de arte, às vezes o roteirista ele indica algumas coisas, alguns caminhos que facilitam, né, a gente construir essa personalidade através desse figurino. Então, é tudo muito design no final das contas, né? De pensar mesmo, analisar, porque, enfim, tudo meu parte desse lugar, porque é a minha formação. Mas de analisar quem é essa pessoa, o que é que ela usa, o que é que ela gosta, qual é o tempo daquilo, né? E aí construir mesmo essa narrativa imagética. Então, acho que figurino e direção de arte tem esse papel dentro desse filme. Bom, a direção de arte, aí é uma dúvida, acho que é bem minha, assim, porque eu assim, não conheço tanto, né, dessa parte de bastidores, né, do cinema. A direção de arte e o figurino, elas influenciam a trilha sonora ou a trilha sonora influencia a direção de arte e o figurino? Ou depende? Depende. Eu acho que das duas vertentes acontecem. Porque o que muita gente fala, né? Que cinema é uma arte coletiva. Então é muito impossível você lidar com tudo sem estar correlacionado com... Lidar com a arte, com o produto final, sem estar correlacionado com as outras áreas. Então, por exemplo, às vezes o roteiro indica que a pessoa anda e a pessoa é manca. Isso tem um som. E o figurino precisa pensar nisso para que funcione até mesmo na edição, até mesmo nessa gravação, essa marcação, né? Então, tudo se correlaciona. E como é que se dá, né, esse diálogo seu nessas suas funções de diretora de arte figurinista? Que se dá esse diálogo? Geralmente, sim. Porque, por exemplo, assim, quando eu comecei a pensar... Como eu comecei a pensar cinema através de um coletivo, a gente aprende outro lugar de relação, né, mesmo, assim. Então, sempre foi muito tranquilo esse diálogo com os técnicos de som que eu trabalhei, justamente porque eu já penso, quando eu estou no figurino, eu já penso na frente, né, o que é que ele vai precisar, como é que vai ser, essa roupa vai aparecer o microfone, é mais confortável, não é? Então, o meu diálogo sempre foi muito tranquilo mesmo em relação ao técnico de som, mas já ouvi casos de ser complexo, assim, uma relação complexa, porque é isso, né? Se a gente não começa a pensar em novas metodologias de trabalho, a gente acaba hierarquizando coisas que não precisam, né? Então, eu acho que a gente precisa aprender a trabalhar de uma outra forma para que tudo flua do melhor jeito. Não tem como você fazer cinema individualmente, entendeu? Cinema é uma arte coletiva. Então, se as pessoas internalizam isso, eu acho que o trabalho pode fluir muito melhor. Muito bacana. Você mencionou, você não mencionou diretamente na sua trajetória, né? Mas a gente sabe que você roteiriza e dirige também, né? Como é que você planeja o som nesse caso? Eu não sei como são as outras pessoas, mas na minha cabeça tudo funciona ao mesmo tempo e é muito doido. Porque como eu
tenho uma ligação muito forte com música, com o som, ouvir o som das coisas, eu acabo trazendo isso como elemento também, né? Então, o som faz parte de tudo para mim. Não só a arte, não só o figurino, não só a construção da narrativa mesmo, mas o som, a respiração. E são coisas que eu consigo marcar porque eu quero que aquilo faça sentido para as pessoas, né? Eu quero poder no cinema estimular todas as sensações que eu puder. Então é impossível não lidar com o som a partir disso. Então eu sempre tenho uma preocupação de pensar qual é essa trilha, qual é esse som ambiente, qual é esse rádio que está tocando de alguma forma, sabe? Então eu acho que não tem como eu fazer cinema, eu tô falando a partir de mim, sem som. E não é só som trilha, é som da vida mesmo. Som do carro do ovo passando, por exemplo. Sim, todos os sons que compõem, né, o cotidiano, né, que você está querendo retratar. A gente costuma fazer sempre uma pergunta provocativa, né, da área de som, da área de estudiosos de som. E assim, para você, a gente destacou essa. Os ruídos exprimem de forma audível a essência elementar de um lugar ou de uma emoção. Essa frase é de Virgínia Flores. Aí eu queria que você discorresse sobre isso. O que é que você entende dessa afirmação? Quando eu penso nisso, eu penso sempre em Salvador e penso sempre em vendedores de rua. Salvador tem uma coisa muito forte com vendedores ambulantes, né, que gritam nas ruas, enfim, seus quitutes e diversas coisas. E é uma relação que eu tenho muito forte, assim. Eu moro num lugar que as pessoas ainda passam gritando, sei lá, conserte seu varal. Sim. ou camarão fresco, sabe? Carro de fruta, enfim, eu ainda tenho essa memória. Isso é uma memória para mim muito de infância, então isso é uma coisa muito daqui. E eu fico pensando em como todos esses sons, esses ruídos, essas condições de vida, eles preenchem o espaço, né? Preenchem o lugar, trazem uma memória tão nossa e tão própria. Então eu acho que um galo cantando bem longe vai te levar a um outro lugar, uma outra dimensão. E é isso, o som, o ruído, o vento que sopra de um jeito, tudo isso conta uma história. Muito legal. Adriele, realmente acabou. Eu queria te agradecer imensamente por você ter participado com a gente. Eu que gostaria de agradecer muito. É sempre bom falar de cinema e falar do que move a gente, né? Então eu queria muito agradecer e que tenha muitas outras temporadas, porque eu acho importante que a gente fale de processos e de lugares. Então espero que tenha muitas outras temporadas, muitos outros convidadas, e que a gente possa se encontrar aí nos sets, na vida, no mundo, fazendo coisas que a gente ama. A iniciativa é uma idealização da realizadora Marise Urbano e é viabilizada por meio do Edital Setorial de Audiovisual 2019, com apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia e Secretaria de Cultura da Bahia.